Quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 5, e no versículo 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede, ó Deus, de estudo da Tua palavra, Pai. Toma nas Tuas mãos cada um dos Teus filhos que já chegaram neste lugar. Toma nas Tuas mãos, ó Deus amado, os ministros que vão entoar louvor ao Teu nome. Ó Deus querido, receba, Deus amado, a nossa oração. Perdoa, Deus querido, os nossos pecados, ó Deus. Abençoa, Deus amado, a liderança desta igreja, como todas as igrejas que estão com sinceridade de fazer a Tua obra. Toma nas Tuas mãos os missionários que estão a campo, à frente de batalha, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, faz a Tua obra no nosso meio, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Bom dia, paz do Senhor, amém? Levante suas mãos aos céus, não permita que nada nesse momento atrapalhe a sua adoração. Se conecte com o Deus Altíssimo que está neste lugar. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, a presença dele estaria aqui. Então o Senhor está aqui, procurando um coração de adorador. Então seja esse adorador nessa manhã. Vamos declarar palavras que exaltem o nome do Senhor, palavras que digam e bendigam o nome desse Deus que é tão maravilhoso em nossas vidas. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Seja entronizado neste lugar. Nós declaramos, ó Pai, a sua presença viva neste lugar, nos corações, ó Pai, que estão sedentos por Ti. Ache em nós, Espírito Santo de Deus, verdadeiros adoradores. Ache em nós, ó Pai, um coração quebrantado na Sua presença nesta manhã, Pai. Nós estamos aqui, não é, Senhor, para cumprir, Senhor, mais uma liturgia. Não é, Senhor, para cumprir, Senhor, mais uma tarefa. Não, Senhor, nós estamos aqui porque nós Te amamos. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós entendemos que é melhor um dia na Tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Nós estamos aqui nessa manhã, Espírito Santo de Deus, porque nós entendemos que a Sua presença, Senhor, nos completa. Não é, Senhor, porque o Senhor precisa, é porque nós precisamos estar diante de Ti. Nós precisamos da Sua presença nessa manhã, em todos os dias de nossa vida. O Senhor é poderoso, Senhor, em nossas vidas. Em todos os momentos, o Senhor nos completa. O Senhor sendo tão soberano, sendo grande, o Senhor nos ama. Nós ansiamos pela Sua presença neste lugar, Espírito Santo de Deus. Seja livre, livre, livre para atuar nos corações da vida daqueles que Te clamam, Espírito Santo de Deus, nesta manhã. Digno, digno, digno de receber a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Os nossos lábios não cansam, ó Pai, de cessar, de cantar a um Deus todo-poderoso, ó Pai. Para sempre proclamaremos o Teu nome, que é o nome acima de todo nome. Não há outro que se compare a Ti, Espírito Santo de Deus. És poderoso, poderoso, poderoso Deus. Nessa manhã, Espírito Santo de Deus, minha alma anseia por Ti. Diga, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti.
só suspira pelas águas. Eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, declare suas vozes. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Digo, poderoso Deus, nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Tu és poderoso, poderoso, poderoso. Nós sentimos a sua presença neste lugar, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que está na sua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais um dia de respirarmos o fôlego de vida e levantarmos as nossas vozes para cantar louvores que engrandecem o Teu nome. Um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, um Deus que nos ama, Senhor, independente dos nossos pecados, independente das nossas falhas. O Senhor sempre olha para nós, ó Pai, com um olhar de amor, nos corrige porque nos ama. E nós declaramos nessa manhã, nós ansiamos pela sua presença. Nós declaramos nessa manhã que ansiamos, ó Pai, pela sua presença viva neste lugar. Incendeia os nossos corações, ó Pai. Acende a chama mais uma vez, ó Deus, porque precisamos do Teu renovo dia após dia, Senhor. Precisamos do Seu renovo, Senhor, Pai, porque Ele nos ajuda a continuar, Pai. Ele nos ajuda, Senhor, a continuar louvando o Teu nome, Espírito Santo de Deus. Faça-nos enxergar, Senhor, os caminhos certos. Faça-nos, ó Pai, andar pelos caminhos certos, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos guia todos os dias. O Senhor é poderoso, poderoso, poderoso. Nós declaramos nessa manhã que nós te amamos e nós te louvamos através, ó Pai, dos louvores. E agora nós continuaremos te adorando, Pai, ouvindo a sua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem a dizer, Senhor, para nós, ó Pai. Nós estamos ligados no trono da graça, Senhor. Continue falando conosco em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, querido. Capítulo 3. E Tiago em si são poucos capítulos, né? A gente já pôde aprender algumas coisas interessantes, né? Algumas coisas conflitantes, quem veio nas aulas anteriores, né? Que gera um pouquinho de, como é que eu posso dizer? Não é dúvida, mas exige que a gente pense um pouco, né? Que a gente veja com mais detalhe, e não em nenhum, apenas em um versículo, mas o contexto, né? Aquele outro texto que complementa. E isso é legal, porque o Espírito Santo de Deus vai nos orientando. Por isso que é importante a gente meditar e ler a palavra do Senhor. Porque quando você está lendo, não sei se acontece com os irmãos, mas quando você está lendo um texto, quando você tem essa prática de meditar na palavra do Senhor, você vai lendo aquele texto, poxa, mas esse texto também fala naquele outro texto, naquele outro livro ali, eu vou ver o que tem como comparar. Isso, irmão, é o Espírito Santo de Deus fazendo a gente, mostrando para a gente o norte, de uma certa forma, mostrando para onde nós temos que ir, como que devemos entender e compreender. E se não for o Espírito Santo de Deus, é só leitura. Na época a gente mudou de treinador, aí o Alan até encostou ali em mim. Esse treinador, ele é mais exigente, né? Em geral está ficando dolorido. Mas por quê? Ele trabalha de uma forma diferenciada, que exige mais do seu corpo. E aí a escola bíblica, ela tem essa finalidade também. Fazer com que nós venhamos receber o que é para fazer correto. O que você tem que fazer.
E às vezes fica um pouquinho dolorido, irmão. Às vezes a gente fica um pouquinho cansado. Eu tenho certeza que tem irmãos que estão cansados, né? Se pudesse ficar dormindo mais um pouco, com certeza nós ficaríamos. Mas a gente precisa entender que a gente precisa exercitar o evangelho. Repita assim comigo: eu preciso exercitar o evangelho. Senão o meu músculo atrofia, né? Senão eu fico atrofiado. A IA criaram uma inteligência artificial agora que você só fala o que você quer, ela cria música para você. Com ritmo e tudo. Sem plágio. Você imagina uma coisa dessa? As gravadoras, como é que estão pensando? Como é que estão se projetando para isso? Porque a gente passa a analisar o avanço muito rápido. E esse avanço muito rápido faz com que a gente, de uma certa forma, pense o que nós vamos colocar na nossa mente, no nosso coração. Essa tem que ser a nossa preocupação. Esse tem que ser o nosso entendimento. E nós meditamos no capítulo 1, capítulo 2. O livro de Tiago, ele traz um contexto bem prático, né? Aquilo que nós precisamos fazer. Não é somente uma orientação, mas é um livro que a gente precisa buscar praticar. Repita assim comigo: livro de Tiago, eu preciso praticar. E aí, o capítulo 3, pode passar, por favor. O capítulo 3, ele fala ali algumas coisas que a gente já viu nas lições anteriores, né? Conselhos práticos, ter sabedoria, não olhar a aparência, né? O capítulo 2 fala que nós não devemos julgar pela aparência. Isso não é uma característica da geração atual, não é uma característica, isso já vem lá de trás. Julgar as pessoas. Se você olhar o capítulo 2, ele vem falando sobre coisas que, se você vê aquela pessoa bem vestida e aquele pobre ali, não julgue por isso. Não menospreze o pobre. Não menospreze aquele que menos tem. Porque o reino de Deus não é assim que trabalha. Trate de igual forma um ao outro, né? Tiago vem falando sobre isso. O ponto 4, a fé sem obras. Foi aquele momento ali em que a gente, ainda mais quem é novo convertido, ou quem está caminhando, poxa, a fé não precisa de obras, mas como é que é isso? Que eu tenho que ser uma boa pessoa? Como é que eu tenho que ser? Isso não é a fé que me salva? Aí o pessoal leva para aquele prisioneiro da cruz, né? A obra dele era o quê? Ele já estava condenado, estava na cruz, do lado de Jesus. Estava condenado, ia morrer. Mas aquele momento ali, houve salvação, sim ou não? Se lembrar de ti no teu reino. Se o Senhor lembrar de mim, faz esse favor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai e fala para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, não é que o reino e o evangelho é complexo. É que a gente precisa do Espírito Santo, irmão. Repita assim comigo: eu preciso do Espírito Santo. Toda igreja tem a sua forma doutrinária pelo menos a maioria, né? Não dá para viver só de culto de celebração. A gente precisa receber orientações. Repita assim comigo: eu preciso receber orientações. E eu acredito que a escola bíblica é uma dessas, né? Tem igreja que tem culto de doutrina, tem, né? Qual outro nome que dão aí? A maioria, alguns são culto de doutrina, discipulado de uma forma mais abrangente, né? Tem gente que faz ali nas igrejas próximo ao culto, começa às 6 horas, quem quiser vem, já fica para o culto. São várias formas. E a escola bíblica, ela traz esses, não exatamente conflitos, mas que leve a gente a pensar. Teve uma vez que eu estava dormindo, irmão, de boa, na lagoa, e foi de madrugada, eu dei um pulo, do nada, dei um pulo. A unha do nada começou a latejar, estava querendo infeccionar no cantinho. Do nada, eu levantei, começou a doer de uma forma, que aí, irmãos, não faça isso não, isso foi um momento de desespero, mas ajuda bastante. Eu peguei água sanitária, cutuquei, peguei água sanitária, ardeu, mas no outro dia ficou bom. Isso aí, não faça isso não, eu estou te passando uma coisa que aconteceu no momento de desespero. E agora imagina, se você é uma unha encravada na igreja que você está, ou no trabalho que você está, quão complicado é. E essa autenticidade,
essa visão genuína que Tiago traz para a gente é eu me achar no meio em que Cristo está. Vocês lembram daquele texto em que Jesus estava prestes a ser preso, ele estava orando, Jesus estava prestes a ser crucificado, e aí o traidor teve que beijar. Aquele que ia beijar é o mestre. Alguns pensam de uma forma que aquilo ali era uma forma de identificar, porque eles se pareciam. O interessante no reino de Deus é essa autenticidade, essa questão genuína, você ter a sua, mas a gente se encaixar, funcionar que nem uma engrenagem. Que nem um paciente quando me procura, eu puxo para o meu lado. Às vezes o paciente está com uma prótese, né, de 10 anos, na parte superior. Ah, mas eu quero trocar só de baixo que está folgada. Isso não é uma orientação, eu até passo para eles, não é uma orientação para a gente ganhar dinheiro. Mas é uma orientação profissional. Quando você troca, tem que trocar as duas juntas. Por quê? A prótese que você quer deixar está antiga. E essa prótese antiga pode deixar a nova torta. Ou deficiente. E você achar que é um mau trabalho, mas na verdade não é um mau trabalho. Você apenas não seguiu as orientações. O evangelho não é tão diferente disso, irmão. Às vezes nós queremos ter uma autenticidade, queremos ser genuíno, mas com coisas do passado. E não buscamos viver em novidade de vida. E aí tem muita coisa que não encaixa. E aí você acha que você está sendo excluído, que eu estou sendo excluído, que a igreja acho que eu vou mudar de igreja, é porque não estou me encaixando muito bem, quando simplesmente a gente tem que buscar essa vida autêntica que Tiago pede. Essa vida genuína. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pode passar, por favor. A gente vai já chegar no texto, tá? O poder da língua. O capítulo 3, aqueles que a gente falou, foi os capítulos anteriores, né? Que o pastor Ivan e o pastor Roberto. Foi Roberto, né, que deu um. Começaram falando sobre coisas, né? Que dá um pouquinho... exige que a gente estude um pouquinho mais. O capítulo 3, ele fala sobre o poder da língua. E você pode achar que a língua não pesa, irmão, mas ela tem poder de matar e de dar vida. Um órgão tão pequeno, mas tão poderoso, que tem essa capacidade de fazer isso com qualquer pessoa. E aí, eu queria começar lendo aqui, eu separei 2 versões, né? Só aprendi com meus pastores, a Bíblia, a Mensagem e a atualizada. Queria que os irmãos abrissem Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que haveis de receber maior juízo. Tem aqueles que não conseguem se identificar em fazer alguma coisa para o Senhor, e tem aqueles que querem se identificar numa coisa que não foi chamada. Sabe aquele momento, eu acho que quase todo mundo aqui já passou, que parece que você que escuta que alguém está te chamando? Você olha assim, me chamou? Quem já passou por isso? Me chamou? Até tem uns que falam, não responde não, que isso aí é coisa lá da... Isso é uma voz aí. Quem já ouviu isso também, diga, não é verdade? Não responde não, que isso aí é o bichão te chamando. Ou é outra coisa. E aqui, irmãos, olha só, sabe por que muitas coisas a gente não é frutífero? Porque a gente ainda não se identificou naquilo que precisamos servir. Naquilo que precisamos servir, e participar do reino de Deus é serviço. Não é suficiente a gente vir para a igreja, com a nossa Bíblia, receber as instruções e ir para casa. Bobo seria eu ou você achar que isso é suficiente e você continuar vivendo sua vida. Se você mesmo parado, só o fato de você ser cristão, no mínimo você está sendo julgado, ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou pelos seus vizinhos. Isso você não consegue mudar. Isso você não consegue mudar. Então é o mínimo que você pode fazer, é começar a se movimentar. Repita assim comigo, eu preciso me movimentar. E aqui Tiago está falando, olha só, não se apressem em querer ser coisas. Ele bota como mestre, porque naquele tempo, muita gente queria ser e está em poder de status, em aparência, em evidência. E às vezes, irmãos, Deus não me chamou para ficar no microfone. Às vezes Deus não me chamou,
Eu me lembro muito bem quando eu cheguei na igreja, isso eu falo com maior tranquilidade, eu comecei ajudando com as crianças. Aí eu vi a necessidade na mesa, o Brian tirou 3 meses para me ensinar, fui para a mesa. Aí eu vi o pastor Ivan, estava com jovens, fui ajudando da forma que eu podia. E a gente vai crescendo de alguma coisa na parte de serviço, no servir. No servir, repita assim comigo, eu preciso servir mais. Tem gente que está aqui, eu estou aqui, irmãos, eu cheguei aqui desde 2014, mas eu comecei a congregar, eu cheguei em agosto, eu vim para cá, eu acredito que foi em novembro, foi um pouquinho antes do final do ano exato, né? E tem gente que até hoje, eu estou falando de servir, irmão, porque é a parte mais literal, mas tem gente que até hoje não conseguiu servir um copo d'água para o pastor, ou para quem está ministrando. Mas isso é função do obreiro. Irmão, eu tenho certeza que se você chegar ali atrás e falar, eu queria servir água para o pastor, o Delso e o Haroldo, não vai brigar com eles, Haroldo? De forma alguma, né? De forma, não, quem serve sou eu. Eu estou falando de uma coisa simples. Ou a gente se exclui de muitas coisas que Deus está chamando a gente para fazer e a gente não faz. Como, por exemplo, cantar, ou até mesmo na intercessão, na oração, no bom testemunho. E essas coisas, Deus está nos chamando, fica tudo muito claro, mas às vezes a gente não quer ver, e a gente acaba ficando no comodismo. E aí Tiago está falando, olha só, vão com calma. Sabe por quê, irmãos? Porque eu fico muito preocupado, aqui todos nós estamos sujeitos a errar, tanto na forma de ensinar, temos pais, né? Temos mães aqui, querendo ou não, isso é uma área de evidência. Você acha que não, mas seu filho olha você, ele olha em detalhes. Teve esses dias agora, eu cheguei, né, estava treinando, cheguei em casa, aí a Brenda terminou primeiro que eu, e a Brenda ia com uma pochete, né, para botar o celular, algumas coisas assim. Aí eu cheguei em casa, a Olivia estava com a pochete nela. A Brenda ela pediu para a Brenda botar nela. Aí estava lá e me viu. Aí eu peguei, filha, vamos lá, vamos aquecer. Ela começou a fazer, eu fazendo assim, ela começou. Agora dá uns pulinhos. Aí ela começou a pular. Vem com o papai. Aí ela foi para trás, foi vindo atrás de mim, demos a volta na mesa. Ela fez exatamente aquilo que eu ia fazendo. Em qualquer lugar que você esteja, se não for seus filhos, aqueles que admiram você, que eu acredito que tem gente que admira você, vai procurar imitar você. Então, quando ele fala disso, não é somente de ensino, ele está falando aqui a mensagem fala de professores, de mestres, né? Aqueles que estão em evidência, mas na sua casa você é um mestre, na sua casa você é um professor. Tem alguém assustado com isso ou não? Ninguém fez licenciatura, né? Qual é a área que faz para ser professor? É licenciatura, é para dar aula, para você dar aula. E você é engraçado, né? Você não fez uma faculdade, que coisa, né? Tiago está falando isso, olha, você está em evidência. Na sua casa, na sua igreja, você é um professor, você é um sacerdote, você está exposto, e tudo que você faz, você tem que tomar cuidado. Por isso que Tiago está falando, tomem cuidado. Queridos, nós somos pais, mães, nós somos referência onde nós estivermos, mesmo que não tenhamos cargos. Só o fato de você ser cristão, você já é referência, e você vai ser balança para muitas coisas. Aonde você está, você é balança. Fala para o irmão que está do seu lado, aonde você está, você é balança. Em qualquer lugar vão pegar você como medida. Pastor Antônio Cirilo, conhecem? Quem não conhece? Passe a conhecer. Antigamente, pastor Antônio Cirilo diante do trono era a base para você começar a ouvir música cristã. No seu devocional estava lá Antônio Cirilo. Quem fazia isso? Eu fazia. No momento de oração, o pastor Antônio Cirilo, você botava o violão dele lá, o CDzinho dele, ele atualizou bastante, mas era só ele e violão praticamente, a maioria das músicas. Tem música dele que dura 8 minutos, irmão, mas cheio da presença de Deus, cheio, que você sentia o poder de Deus se manifestando no seu quarto ali em oração. Então, quando nós pensamos no poder da língua, o que ela pode fazer, o estudo ele tenta mostrar Martin Luther King, né?
sobre a revolução da questão da cor, do racismo nos Estados Unidos. Ele foi um pastor que conseguiu avançar muito com isso. A partir dele hoje ele é um dos ícones nessa área, no meio cristão e até fora. Então, tudo que nós fazemos tem uma referência e vai gerar em alguma pessoa. Você pode achar que não, mas tem uma pessoa próxima a você, pode não se espelhar em você, mas ele vai pegar a sua atitude e aquilo que você pensa e aquilo que você fala como referência. Por isso que nós temos que ter na nossa mente essa dimensão do poder. Se o cara no Titanic consegue olhar com antecedência e avisar que o iceberg estava, com certeza o cara conseguiria mudar lá no seu nome e ia passar pelo iceberg. Mas às vezes nós não estamos atentos àquilo que nós falamos. E aí passamos a falar coisas que botam a nossa fé lá para baixo. Você pode ver que uma pessoa que está pensando em se afastar, em abandonar a fé, se você parar para analisar o que está ao redor dela, irmãos, é a língua. É muita gente falando, a pessoa novinha é um boyzinho que é bonitinho, não é da igreja, poxa, mas eu vou dar uma atenção para ele, não sei o quê, às vezes o cara casado, tem uma menina ali que dá uma diferença, dá uma atenção que a esposa não dá, aí ele já passa a olhar aquilo, é a língua. É a língua. E nós precisamos tomar esse cuidado, irmãos, porque, olha só, tem um outro vídeo, esse aqui pode falar também, está rodando direto, do Kaká, né? Eu cheguei até a postar. O Kaká se separou, né, do primeiro casamento, e ele explica. Ele tentou de todas as formas. Quem já assistiu aquele filme A Prova de Fogo, ele disse, tem um livro, né, ele disse que tentou fazer até 80 dias, se eu não me engano. Tentou de todas as formas, mas a esposa queria separar. E tem um vídeo dela também falando, ela fala claramente, ele não me traiu, não me bateu, não tinha nada, ela fala, não tinha nada que eu precisasse, eu quero separar, eu tenho respaldo para separar, eu apenas queria, irmão, quem queria ter a barriga trincadinha, levanta a mão aqui, eu queria, irmão, eu queria ter o braço mais forte, irmão. O bispo não queria ter cabelo não, né, bispo? Acho que tá bom assim, né? A tia me gosta. Eu queria ter barba, irmão. Pelo menos o cavanhaque do pastor Ivan. Não tá nem aqui, tadinho, né? Eu queria perder mais a barriga, irmão. Tô ralando, mas o negócio, irmão, tá brabo. Tá difícil. Muito. Você queria muita coisa. Mas querer não é? Eu queria ter R$1.000. Não, eu queria ter R$1 milhão, irmão. Quanto que você poderia deitar tranquilo? Eu queria esse tanto. Eu queria ter um tanto para pagar o plano de saúde da minha filha. Alguns podem estar pensando assim, para comprar um carro. Mas, irmãos, querer não é poder. E às vezes a gente acha no poder da língua, eu quero. Olha, eu quero. É que nem a Olivia, filha, não bota o dedo na tomada. O que vocês acham que ela faz? Irmãos, a Brenda filmou ontem foi o primeiro episódio inédito. A gente vai fazer um blog da Olivia, brincadeira. Ela abrindo a porta, irmão. Abrindo a porta do quarto. Ela. E quem é pai sabe que essas coisas novas a gente fica bobo, né? Do nada, ela está lá no quarto e Brenda está agitando algumas coisas, eu vi um barulho da porta, ela abre e sai correndo. E quando ela corre, ela fica tipo cachorrinho. Aí eu, Olivia, onde você vai? Ela vai e volta, aí fica atrás da porta. E às vezes eu falo, não pega na tomada, ela vai lá e pega. Às vezes nós precisamos entender aonde eu posso ir e aonde eu não posso. Ela ainda não tem um raciocínio ideal, mas eu tenho certeza que nessa manhã aqui nós estamos falando com pessoas sensatas, equilibradas, sim ou não? Então, a língua tem o poder, irmãos, de coisas absurdas. Se você não tem o dinheiro que você quer ou as coisas que você quer, começa a usar a língua para falar que tem, Senhor, eu profetizo que eu terei um carro de 4 portas, prata, eu gosto de cor prata, irmão, não gosto de cor escura. Prata, liga leve, Senhor, eu profetizo que eu vou perder esses 10 quilos, Senhor, eu profetizo. Amarra minha língua, Senhor. Eu profetizo
eu profetizo que eu vou ser um melhor marido, a minha esposa vai me amar, a minha esposa vai me procurar, nós vamos ter mais bebês. Recebe aí, Rafael. Nós vamos ser abençoados. Eu profetizo que essa igreja vai crescer. Eu profetizo que cada irmão vai prosperar. Eu não sei se os irmãos observam, mas quando a gente dá uma palavra de oferta, eu profetizo que as portas de emprego vão se abrir. Eu profetizo, que nem eu estava conversando ontem com o evangelista Luiz, autônomo vive um dia de cada vez, irmão. Você precisa de um dia de cada vez, irmão. Da mesma forma que o diabo precisa de 1 segundo para te matar, Deus precisa de milésimos para te dar a bênção que você está buscando. O poder da língua. Sabedoria do alto. Como que eu sei que eu tenho sabedoria, irmãos? Parece ensino médio, né? Mas, irmãos, eu não vejo outra forma de explicar a Bíblia. De tentar mostrar para os irmãos. E eu aprendi ontem, eu fiquei até 3 horas da manhã mexendo nisso aí e sendo edificado. Você vai ficar aqui em 40 minutos. Vamos lá, versículo, quem pode ler o versículo 13 para a gente? 13 e 14. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder e as suas obras. Olha só, lembra que nós até tivemos aqui um debate, até eu lembro que foi o Paulo, que levantou um questionamento, que eu achei muito válido com o pastor Ivan, sobre obras salvar, obra não salvar, não salva, salva, não salva. E o pastor Ivan mostrou na Bíblia também muitas coisas que obra não salva, mas ela é reflexo daquilo que nós cremos. Ela é reflexo daquilo que nós cremos. E olha o que Tiago está falando, no primeiro versículo que ele fala sobre sabedoria do alto. Quem quer a sabedoria do alto que diga amém? Mostre com mansidão de sabedoria, mediante ao condigno proceder as suas obras. A gente tem que manter de uma forma, eu botei as obras lá embaixo porque eu fui editando, mas com mansidão. Quem pode ler o versículo 14? Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago 3, né? É isso, né? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, versículo 16, há confusão em toda espécie de coisa ruim. Vou parar aqui, pode voltar lá que a gente já está falando e a gente vai passar para os outros slides. Mas esse texto, ele fala sobre esses pontos. Pura, uma mente pura. O que é uma mente pura, irmãos? A gente recebe muitas coisas do inimigo na nossa mente. Quer seja ela em qualquer área da nossa vida. O chefe de família fica preocupado com a conta, e aí até a gente comentou com o Luiz, se a gente se desesperar e pensar lá na frente, né? Se a gente pensar em janeiro, já começa a gente perder, há uma ameaça de perder o sono. Então, é melhor a gente viver. Claro que a gente tem que se planejar em muitas coisas. Mas, viver um dia de cada vez, ter uma mente tranquila. Poxa, o que eu posso fazer? Já conversei com o Vinícius também algumas vezes. Eu vou onde minha mão alcança. Eu tenho que ir onde minha mão alcança. Eu tenho que fazer o que eu posso fazer. O que não dá para eu fazer, eu oro ao Senhor. Eu peço para Ele ajudar a levantar pessoas. Eu peço para Ele instruir, dar sabedoria. Porque, irmãos, eu não posso cantar. E não é suficiente eu fazer curso, eu tenho certeza disso, de canto. Não vai ser suficiente. Mas se o homem, o Senhor Todo-Poderoso, vinha lá do alto tocar na minha garganta e falar, você vai cantar, irmãos, eu vou cantar. Então, assim, a gente precisa ter coerência em algumas coisas. A mente pura, irmãos, fica mais tranquilo para você pensar. Pacífico. Você ser pacífico hoje, irmãos, o que tem gente arrumando treta, confusão, não está no gibi, como diz o pessoal. É muita gente querendo confusão. Tem gente que já quer, tipo assim, está tendo uma confusão ali, o cara que está nem na confusão já está fechando a mão, porque se armar uma confusão ali, ele já vai meter no bolo, ele já vai entrar e se mete também. Irmão, tem situações que a gente precisa ser pacífico. Uma das principais características do cristão é ser pacífico. Fale para o irmão que está do seu lado, precisa ser pacífico. Perdoar, tem uma expressão que fala aqui,
Ele não está aqui, né, para me ajudar. Mas aí depois está gravado, ele disse que qualquer coisa, depois ele vai fazer uma nota oficial. Não, aquilo que o pastor Felipe falou não foi bem assim. Mas ele contou uma história de uma moça que era nova convertida e ficava possessa. Ele já contou na Rede de Homens também. E aí, ele entrou a fundo na vida, assim, não lembro se foi exatamente ele. Se resumiu. Ela não tinha perdoado uma situação que tinha acontecido com ela. E ela ficava possessa porque não tinha perdoado. Muitas coisas na nossa vida não andam porque a gente não perdoa, irmão. Ah, mas Deus me usa. Irmão, eu acho que foi o bispo que falou de Balaão, né? O jumentinho que falou para ele. Foi uma pregação, foi quarta passada? Irmãos, eu estou meio desanimado em ter como referência Deus me usando. Não é que eu não queira. Porque, irmãos, isso não é status para nada. Ser usado por Deus, se Deus usou uma jumentinha, no mínimo que você pode ser um jumento ou uma jumenta. É o mínimo. Agora, você entender e ser um cristão lá fora, aí é outro nível. Ser um bom marido, ser um bom filho, ser prestativo, honrar pai e mãe, seguir fiel, perdoar, isso aí é outro nível. Isso aí é outra história. Então, não se empolgue muito. É claro que a gente tem que se derramar e deixar, nós somos instrumentos de Deus para essa geração. Você é um instrumento de Deus lá na sua casa. Aonde você vai, eu profetizo que você será um instrumento de Deus para levar paz, alegria, presença de Deus. E aonde você for, isso vai acontecer, porque eu profetizo, porque eu acredito no poder da língua. Tratável, irmão. Irmão, olha só, vou falar uma coisa para você. EBD é lugar de crente velho. Tratável, ninguém quer ser tratável. Esse texto fala disso. Todo mundo quer o bem, todo mundo quer a bênção, mas tratar, ser tratado. O que é ser tratável? Depois você pode dar um Google. É você ter a capacidade de aprender as coisas, de receber aquilo, não, realmente, eu preciso melhorar. E a gente que é crente velho, eu falo de mim, mal tem coisas que é complicado, muito. Você ser ensinado, você não dá o braço a torcer, e aí você não avança, porque Deus quer para a tua vida. Repita assim comigo, para eu avançar, eu preciso ser tratável. Plena de misericórdia, uma consciência plena, isso aí tudo está nos versículos que nós lemos, é uma consciência plena de misericórdia, irmão. Que a misericórdia alcance você e acompanhe você, que você seja misericordioso também, em algumas áreas da sua vida, que você precisa. Às vezes nós queremos só dar a espada, mas tem situações que nós precisamos ser misericordiosos, perdoar o filho, perdoar o marido, sentar e conversar. Já falei uma situação que eu e Brenda, a gente sempre passou, quando a gente começou a namorar e foi desenvolvendo, quando a gente percebeu que ia casar, eu falei, amor, você precisa me falar mais o que te incomoda e o que não me incomoda. O que te incomoda e o que não me incomoda. E o que me incomoda, a gente precisa conversar. Ela quase não falava. E isso foi uma luta para ela, mas quando ela venceu essa barreira, porque eu não sei se é mulher, irmãos, mas muitas mulheres gostam que o marido adivinhe as coisas, né? Tipo assim, ela tá com uma cara assim, poxa, você não viu não sei o quê? Não são todas, claro. Ou o cabelo, e passa, e você tem que falar, e quando você não fala, à noite não vai ter o banquete. Irmãos, mulher é uma benção, a gente tem que tentar entender, pedir, homens, bota a mão sobre a sua cabeça e fala, Senhor, me ajuda. E aí foi quando eu conversei com a Brenda, a gente começou a conversar, olha, o que você precisa, o que eu tenho que fazer? Eu preciso que você fale. Fale para a pessoa que está do seu lado, você precisa conversar mais. Às vezes a gente precisa falar, irmão, precisa conversar. Plena de misericórdia, bons frutos, irmão. Geralmente quem critica muito, irmão, de fruto, ó, tá assim, ó. Geralmente quem fala muito que precisa melhorar, que precisa fazer não sei o quê, que não está bem, que não tem classe para adolescentes, que não tem classe para jovens. Irmãos, a gente está procurando fazer algumas coisas. Mas o crítico dificilmente ajuda. Dificilmente ajuda. Então, quando você dá bons frutos, quais são os bons frutos que você está dando? Pergunte para o irmão que está do seu lado aí, quais os bons frutos que você está dando? Suas obras, já falei, imparcial. O Felipe, ele está magro. Sim ou não, irmãos?
Aí tem gente que vai falar que não, é porque eu estou de camisa, mas se eu sentar, aí o Alexandre olhou ali meio de canto de olho. É ser imparcial. Não estou. Preciso emagrecer mais. Agora, porque você me acha bonito, o sorriso cativante, você vai dizer que eu estou magro? Não pode, imparcial. Você precisa dizer, não. Você, Felipe, precisa parar de comer. Você está correndo 10 quilômetros, você precisa fazer 20 quilômetros. Fala para o teu treinador aumentar esse negócio aí, porque tu precisa correr. E precisa fechar a boca. Essa é a verdade, ser imparcial. Ser imparcial, olha, você precisa disso, olha. Para você ser imparcial, você precisa da liberdade. Tem que ser uma pessoa próxima de você. Agora, se você não quer seus pastores próximos de você, ele não pode ser imparcial com você. Sabe por quê? Porque se eu falar para você que, você quer a benção, mas você não dá o dízimo, você vai ficar chateado comigo, vai pedir a carta para o bispo e vai embora. Quem é o culpado nisso tudo? Quem foi? Foi eu? Resumidamente, aí o bispo vai procurar uma forma de me disciplinar. Não, Felipe, acho que eu vou tirar esse cargo de pastor teu, porque tu está falando coisas que não é para falar. Então, dê liberdade para a pessoa que está do seu lado te conhecer ao ponto de ela falar coisas que você precisa ouvir. Irmãos, você quer ver uma coisa, um rebuliço acontecer na sua vida? Tira 5 minutos com a pessoa que você quer, que acha que te conhece, fica tete a tete. Pode botar até um louvorzinho do Antônio Cirilo. Quero que você fale para mim meus defeitos e minha qualidade. Vamos pontuar. Irmão, eu tenho certeza que vai acontecer um avivamento onde você vai estar. Deus vai fazer uma obra muito grande. Porque a partir do momento que você começa a pontuar seus defeitos, coisa difícil é mudar os defeitos, irmãos. Quer seja casamento como filho, pai e mãe, qualquer outra área, chefe e funcionário. As empresas procuram mais alinhar isso. Mas se a gente parar para pensar, o que eu preciso melhorar? Fala para mim. É para a esposa? Dura essa é a pergunta, né, irmão? Perguntar para a esposa, o que eu preciso melhorar? Pô, tu precisa liberar mais o cartão de crédito aí, homem. Mas não tem. Vai rolar uma conversa, irmão, que eu tenho certeza. Já pensou se a gente tira isso num culto, numa EBD? Rafael começa a tocar e você fica ali conversando com a pessoa. Não, vamos conversar. Olha, pelo que você me conhece, o que você acha que eu preciso melhorar? Irmão, espero que ninguém peça a carta. Vamos lá, vai ser imparcial. O tópico 10. Sem fingimento. Cadê? Sem fingimento. O versículo... cadê? Versículo 17, vamos lá. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica. Tudo que a gente já falou. Indulgente. Indulgente é aquela que perdoa. Tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sem fingimento. Eu coloquei lá, fingimento é a porta para o pecado. Como é que a gente pode falar de fingimento? O fingimento é uma máscara, irmão. Às vezes você acha que está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas você sabe que não está. E Tiago está falando sem fingimento. Irmão, parece que quando a gente para estudar a Bíblia, né, parece que a gente se sente incapaz para muita coisa, não é verdade? Porque quando a gente vai pontuando essas coisas, eu fiquei pensando ontem, até 3 horas da manhã, eu fiquei pensando assim, meu Deus, a gente não pode chegar solando e também as pessoas não podem chegar solando em mim, né? Solando é falar o que tem que falar. Eu preciso ser imparcial. Mas também eu preciso ser sem fingimento. E você acredita que tem gente dentro da igreja que finge pra caramba? Finge ter uma vida bela, finge que o casamento está tudo ok, finge que a saúde está tudo ok, finge que a mente está tudo ok, finge que está lendo a Bíblia. E quando o Tiago fala, olha, sem fingimento, é pureza. Felipe, mas eu sou puro, eu faço tudo tranquilo. Irmão, está fingindo? Não é evangelho. Ser transparente. Eu sou assim, eu penso assim, eu acho que isso aqui é isso aqui. É isso, isso e isso. Ser sem fingimento. Fala para o irmão que está do seu lado aí, não finja para mim. Mas, às vezes, quando eu paro para pensar e eu vejo que eu preciso ser sincero, porque muitos casamentos se separam e as agendas dão conflitos aí, né? Que esse é o tema atual. Muito fingimento, irmão. Muito fingimento. É muito fingimento. Por isso que há muita separação. A partir do momento que eu sou sincero em casa, pai,
uma vez, eu já falei isso para vocês, eu cheguei com meu pai e falei, pai, eu não preciso de um pai, eu preciso de um amigo. Cara, ele me olhou assim, ele ficou sem reação, eu já falei isso para vocês. Porque às vezes o pai não sabe ser amigo. Ele quer ser pai, mas não sabe ser amigo. Ontem eu estava com um pote, vou confessar aqui, não é pecado, mas eu vou falar aqui, estava com um pote de sorvete de açaí de 500 ml, e o Douglas me viu, eu achei interessante. O Douglas, cara, está muito quente em casa, pegou as crianças e foi andar. Bom, quantas vezes eu peguei 2 ônibus com meu pai para ir para a igreja, porque meu pai não queria me deixar em casa. Às vezes você só caminhar, você só esparecer, vamos andar. Criança gosta de andar, irmão, aí ó. Criança gosta de correr. Às vezes só fazer uma simples atitude quebra todo o fingimento. Esses dias agora, a Brenda estava me mandando mensagem até uns dias, não acho minha maquiagem e tal, não acho minha maquiagem e tal. E eu fui ver um ventilador para o consultório, o Espírito Santo de Deus me tocou, vai ali naquela loja de maquiagem e vê se tem a parada da Brenda. Eu estava vendo o ventilador, irmão, a gente precisa ser rápido, hein? Estava vendo o ventilador e mandando mensagem para a Brenda, qual é o nome da maquiagem que tu quer? Ela, não sei o que, qual é a cor que você quer? Tá. Aí já fui mandando foto, irmão, cheguei, ela estava lá no consultório, porque ela fica lá para mim um certo horário, na sexta-feira. Irmão, precisa ver a cara da mulher, irmão. E do nada soltava te amo e ficava sorridente. Aí não tinha paciente, eu, não, vai lá, tinha os abençoados, R$50, não, vai lá, tinha R$50 no bolso, não, vai lá, vê se dá, vê se é o preço. Aí ela voltou com a maquiagem, voltou feliz da vida. Ela esperava por isso, irmão? Às vezes a gente ser, de uma certa forma, sincero, entender a necessidade do outro, sem fingimento. Irmãos, tem pessoas que sentem fingimento, sim ou não? Sente. Passa o outro slide, é o último, acho. Como que eu sei que eu não tenho sabedoria? Eu já li. Inveja, sentimento faccioso. Esse sentimento faccioso que a Bíblia está dizendo, no grego, no original, é aquela palavra, aquela frase do lado ali, ó, espírito de partidarismo. Eu não gosto do Felipe porque ele anda meio largado. Eu gosto mais do bispo porque ele anda mais arrumadinho. Estou exemplificando. O Felipe está com aquele tênis já tem 5 anos. Eu não gosto. Irmãos, toda vez que o Espírito tentar criar sentimento faccioso dentro de você, peça a Deus para te mostrar. E se você não estiver conseguindo ver, converse com algum dos pastores. Aí você tem que buscar uma autoridade acima de você. Bispo, olha só, o que você acha disso? Estou vendo que isso... Irmão, o diabo, ele procura isso dentro da igreja. Ele procura. É uma panelinha ali, até dá um desafio para os irmãos aqui. É aniversário, irmão. Ou tu chama todos os pastores, ou pensa bem. Desafio, né? Que coisa, rapaz. Ainda mais agora o Felipe com a Olívia, né? Eu estou abrindo o coração, estou sem fingimento diante de vocês aqui. Porque, irmãos, às vezes, não é que você não tem afinidade, mas vê a possibilidade. Às vezes, é um churrasco, você chama um pastor só. Que dura palavra é essa, né, irmão? Ainda mais que todos os pastores gostam de churrasco, né, bispo? A maioria dos pastores gosta de churrasco. Então, para analisar as suas atitudes, isso aí já é âmbito dentro da igreja. Sinal que eu não tenho sabedoria, estou dando atenção para espírito partidarismo. Não, porque o pastor Roberto, ele toca melhor que o Rafael, então eu vou ficar com o Rafael, eu vou ficar com o pastor Roberto. Não, porque a Aline, ela parece ser uma ótima pessoa, eu vou ficar com ela. O Delcio, ele parece ser meio rude, não sei o quê, ele fala meio grosso, dá medo da voz dele, não vou ficar perto dele, não. Irmãos, para de partidarismo. Delcio é um amorzinho de pessoa. Precisar de táxi, ele tem para te ajudar. Inveja, sentimento partidário, mentir contra a verdade. Querido, você não pode contra a verdade. A Bíblia fala, nada podemos contra a verdade, senão pela própria. A única coisa que pode sustentar a verdade, na verdade, que pode derrubar a verdade é com outra verdade. A mentira nunca vai conseguir. Confusão, coisas ruins, pode passar. Isso. Resultado da minha língua, né? Poder da língua. As pessoas na igreja me conhecem como? As pessoas fora da igreja me conhecem como? O poder da língua. Do que você faz e do que você fala. Como elas te conhecem aqui dentro. E irmãos, eu estava quase fechando, quase finalizando lá.
o Senhor falou comigo muito forte isso. Como você é conhecido dentro da igreja e como você é conhecido fora da igreja. Esse é o poder da língua. Amém? Queria agradecer a oportunidade. Deus abençoe a sua vida. Seja edificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Você foi abençoado nessa manhã? Deus é maravilhoso. Tá, a escola bíblica dominical, né, muitas igrejas hoje já não tem mais. Né, hoje, muitas pessoas estão com dificuldade, né, de separar um horário, principalmente na parte da manhã, né, que normalmente a tradição, né, desde muito tempo, escolas bíblicas acontecem na parte da manhã, você traz as crianças, né, e elas saem felizes, né? Felizes, voltam aqui para a salinha, você sente que animadas, porque isso tem um profundo efeito na vida delas, que certamente, quando vier aí as lutas, né, as pressões, conforme esse vídeo que o pastor Felipe passou aqui, porque elas vão ficar expostas a muita gente com questionamentos, né, principalmente na faculdade, e tudo que elas estão aprendendo aqui, pode ter certeza que isso não vai ser tirado, amém? Então, dê os parabéns a uma pessoa que está do seu lado, fala assim, meus parabéns, porque você está na escola bíblica dominical. Isso é uma coisa, queridos, que está entrando em extinção, né? Crentes que gostam de estudar a Bíblia, e para isso, confessa aí, é fácil acordar cedo? Tem uma vozinha que todo domingo fala assim, você merece. Pelo menos no domingo, você trabalha muito, né? Um único dia, não é assim? A vozinha sempre vem e você, cala a boca, e vem para a escola dominical. Glória a Deus. Esse assunto é muito pertinente, né? Já foi aqui, o pastor Felipe falou muito bem sobre isso. O primeiro versículo já me deu um arrepio, porque eu falei assim para a Tieme, estou ferrado, né? Porque a Bíblia diz sobre a questão de ser mestre, tá? Você ensinar a Bíblia, o que vai acontecer com o mestre? Qual é o prejuízo que ele tem? Lá no versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Alguém aqui quer ser mestre para me orar por você? Hã? Não, Douglas, mas você está no seminário, está estudando para isso, não é? Então, a Bíblia diz que aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então, na hora de julgar, vai julgar o membro comum da igreja, às vezes meio faltoso, o julgamento vai ser suave na nave. Aí, agora você, pastor, aí vamos mudar aqui o critério, a peneira mais fina. Vamos passar aqui um exame, um scanner, né, de alto a baixo, e tem hora que você pensa assim, deve ser tão legal ser pastor, né? Tão bom. O Alexandre parece que agora, né, tá começando a brotar um desejo, né? É isso, Alexandre? Não? É o diácono Haroldo? Um apontando para o outro. Eis-me aqui, envia ele ali. Queridos, então, mas realmente uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, e até, eu até já compartilhei isso aqui na igreja, eu estava orando um dia no monte, e o que veio no meu coração? A igreja, ao longo de sua história, ela tem muitos questionamentos. Né? Lembra, eu citei aqui, a bateria para entrar na igreja perdeu mais de 100 membros. Por quê? A bateria era do diabo. A guitarra também para entrar na igreja, que problema. Por quê? A guitarra também era do diabo. Muita coisa. O teatro, né? A peça evangélica para entrar na igreja, a coreografia. Interessante que Miriam dançava. E o povo de Israel dançava, Davi dançava com todas as suas forças, mas teve um dia que alguém disse que a dança era do diabo. E aí, para a dança voltar para a igreja, muita gente ficou escandalizada. Tá? E aí, o que o Espírito Santo falou no meu coração nesse dia que eu estava orando no monte? Eu estava lendo, né, veio ao meu coração esse texto,
que é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo... Vamos ler aqui versículo 9. A partir do versículo 9... Olha o que diz aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Revista atualizada, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Fala para o teu vizinho aí, não se engane, meu irmão. Aí começa a lista. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Repita comigo, nem maldizentes. Diga assim, maldizentes significa fofoqueiro, aquele que não domina a sua língua. Tá? Seguindo em frente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui está uma lista das características das pessoas que não vão para o céu. As pessoas que não vão para o céu vão para onde? Qual a outra opção? Alguém falou purgatório? Não. Não, né? Só existe céu e inferno. Isso aqui é uma coisa séria? Faz assim com o beicinho. Muito sério. É sério, porque aqui está dizendo as características de pessoas que vão para o inferno. Aqui está falando da bateria, da guitarra, da roupa, do cabelo que tem que ser maior, da bermuda. Está falando dessas coisas que a igreja sempre proibiu. Se foi à praia, teve um tempo atrás que se o crente foi à praia, já entrava em disciplina. Não é? Então, E hoje, eu falei agora de costumes passados, mas tem alguns costumes que hoje são mais pertinentes, são mais atuais, e é que a igreja está sempre pegando uma coisa e falando, em cima de um costume. Tá? Mas o que o Espírito Santo falou no meu coração lá no monte? Lê aí. Os maldizentes, os fofoqueiros, os línguas soltas, que estão na igreja, né, desde a época da bateria, desde a época... Interessante, eles nunca são disciplinados. Você lembra de algum fofoqueiro que foi excluído? Aqui está dizendo que os adúlteros... Adultério é um pecado sério, irmãos? Sim ou não? Adultério é um pecado sério. Agora, você já viu um adúltero ou alguém que caiu em fornicação ser disciplinado na igreja evangélica? Já, são excluídos até. Tá? É uma disciplina. Mas do lado aqui está dizendo que o fofoqueiro também. Mas você já viu alguém, o pastor chamar um dia, estamos aqui disciplinando esse língua solta, esse fofoqueiro. Já viu isso? O fofoqueiro é igual a barata em caso de guerra nuclear. Ele sobrevive todos os tempos, desde a época de Moisés. Você vai ver os fofoqueiros lá, eles são igual o Highlander, sobrevivem todos os tempos da história, ninguém consegue arrancar o fofoqueiro. E, às vezes, ele faz uma fofoca, não tem um fofoqueiro que faz aquela fofoca, eu estou querendo o bem, é porque eu estou aqui falando, porque eu estou preocupado. Parece até que é aquele que mais ama. Provérbios, capítulo 6, versículo 16, diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece. 6 coisas. Tem 6 coisas que aborrecem a Deus. Amém? E aí olha só, a 7ª, a sua alma abomina. Deus está dizendo, olha, gente, tem 6 coisas que eu, Deus, o Todo-Poderoso, eu não gosto. Tem 6 coisas que eu não gosto, mas tem uma que essa aí a minha alma abomina. É bateria na igreja. É brinco, sei lá, tatuagem, roupa. É isso que está na Bíblia. O que Deus mais... Parece que Ele quer bater assim, igual você matar uma formiga, um inseto. Quando Deus vê, Ele já... Às vezes Deus mata até.
aí está dizendo que, ele vai falar das 6, né? Olhos altivos. Presta atenção, Deus não gosta disso. Língua mentirosa. Deus não gosta de língua. Fala para o teu vizinho, Deus não gosta de língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam para correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª é o que semeia contenda entre irmãos. O fofoqueiro, ele separa os maiores amigos. Eu acho bonita a amizade do Jameson e o Douglas. Um dia o Jameson estava no monte lá orando, aí citou o Douglas e ele se emocionou. Por quê? Porque ele gosta dele, não é? Mas o fofoqueiro, ele tem o poder de chegar, aí Jameson, aí buzina no ouvido do Jameson, aí daqui a pouco vai lá no Douglas, daqui a pouco ele separa. Ele separa os maiores, a Bíblia diz que ele separa os maiores amigos, não é? Você passa a olhar, seja para o teu pastor, para um dos pastores que você admira, para alguém, você agora, quando a pessoa pega o microfone, você sente um arrepio e repulsa. Mas por quê? Porque o fofoqueiro foi lá no teu ouvido e ficou. Aí você passa a não ter mais prazer em cultuar. Aí Deus está gritando, se ele pudesse, ele botava no megafone. Eu não gosto do fofoqueiro, eu não gosto disso. Mas a igreja prefere assim, não, vamos discutir sobre, sei lá, alguma coisa, vamos pegar outros assuntos, e a igreja fica cheia de assuntos. E Deus só falando, gente, tem um negócio que eu não gosto. E a igreja vai se perdendo, as pessoas vão se afastando, deixando de congregar, vão se esfriando, tudo por causa de uma coisa que está na Bíblia inteira, né, que é o domínio da língua. O domínio da língua. E aí é só pedindo a Deus, pedindo ao Senhor, né, para que Ele nos ajude. Então eu comecei a pensar assim, adianta você ficar perseguindo pessoas por causa de usos e costumes que você não encontra um versículo claro, enquanto a língua come solta, desde a época de Moisés. É um negócio, é pior, aqui isso está colado com idolatria. Aí está o crente falando de outras religiões que adoram imagem. Adorar a imagem é certo? Não é certo. Mas também ser fofoqueiro é tão errado quanto. E aí, olha, no final a gente vai ter muito problema. Na hora do julgamento, você vai procurar a gente no céu, tá? Tomara que eu e você estejamos lá, amém? Vamos estar lá? Tá, vamos estar lá. E o fulano? Vamos achar? E aí não acha. Mas não era tão crente. Às vezes é crente, né, mas não consegue dominar a língua. Né? Então vamos pedir ao Senhor para, como eu preguei no último culto, Isaías, ele admitiu, ele falou, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí um anjo, né, um serafim, pegou uma brasa viva, né, e tocou na boca do profeta Isaías. E aí ele disse, a tua iniquidade foi tirada. Se tirar a iniquidade da boca, segundo o Tiago aqui, a língua é um pequeno órgão, mas se você conseguir dominar esse órgão, você consegue dominar seu corpo inteiro. É igual o leme de um navio. Né? Então, que Deus nos abençoe, que saiam palavras de bênção da nossa boca, amém? Que você possa usar a tua mente, a tua boca, né, para abençoar. Uma coisa que me chamou a atenção, pense só nisso, que a verdadeira sabedoria, eu sublinhei aqui, aparece a palavra sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, ela é também indulgente. O que é indulgente? É tolerante, clemente,
misericordioso é uma pessoa que tolera. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando assim, que Deus nos dê tolerância, paciência, amém? Você recebe isso? Que Deus te dê paciência, tolerância, porque, olha, você vai ter que tolerar. Tem hora que você tem que pedir a Deus, não força, né? Você tem que pedir, o que dizem? Eu não peço a Deus força, porque senão batem alguém. Estou pedindo paciência, né? Mas aqui está dizendo que a verdadeira sabedoria, ela é isso, ela é clemente, no caso, tratável, ela é plena de misericórdia. Então, são palavras, aí quando chega embaixo, fala assim, ora, versículo 18, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Jesus é o príncipe da paz. Se tem uma coisa que Deus quer dar a você, isso lá dentro da sua casa, no teu trabalho, dentro de você, é paz, amém? Você recebe paz dentro do seu coração? Que a paz possa reinar no seu coração, que você possa dormir em paz, trabalhar em paz, ter sonhos em paz, que você possa ter paz dentro de você. E aí você vai ter um relacionamento de paz aonde você trabalha, aonde você estuda. E aí, quando você chegar, a paz vai chegar junto com você. Porque Jesus, quando chegava no lugar, ele dizia assim, eu vos dou a minha paz, eu deixo a minha paz. Tá? Eu não dou a paz como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente. Então é isso. Paz é uma coisa que é uma evidência, inclusive paz é um fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas, capítulo 5. Paz é um fruto do Espírito Santo. Que Deus encha a nossa mente, nosso coração de paz. Que você tendo paz, você resolve tudo. E a verdadeira pessoa sábia não é o estúpido, não é o ignorante, é a pessoa que tem paz. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele, né, por esse dia. Vamos colocar a nossa semente também no altar. Olha, nós vamos ofertar ao Senhor. Você pode fazer através de Pix. Você está em casa, né, pode escanear o QR Code. Você pode fazer aí pelo seu celular. Você pode vir aqui ao altar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa manhã na tua casa. Pai, uma das ofertas que nós entregamos no teu altar é a nossa vida hoje. Pai, consagramos nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Pai, receba a nossa vida como oferta. Receba em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim, do meu amor por ti, Senhor, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Glória a Deus. O Pix da igreja é o CNPJ, tá? Da igreja, que é 30 229 249 1000 contra 34. Mas o WhatsApp da igreja é o número fixo da igreja, que é o 2688 4186. Você, quando fizer aí dízimo, oferta, você coloque para esse WhatsApp, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Recados, né? Vamos hoje ter o nosso culto de celebração, de adoração, logo mais à noite, 19h30. Esperamos vocês aqui. Você foi abençoado nessa manhã pela lição?
né? Que Deus continue usando o pastor Felipe e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Fique em pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, esteja abençoando, Pai, todos quantos estão enfermos. Quero levantar as minhas mãos sobre cada um dos pedidos de oração que tem sido colocado aqui no seu altar. Pai, oramos no monte, mas queremos a cada culto também levantar as nossas mãos e dizer que nós concordamos com a bênção, profetizamos o teu milagre, que a bênção do Senhor esteja sobre estas vidas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um possa estar registrando, ó Pai, o seu pedido de oração e que possamos, como igreja, estarmos orando juntos, porque cremos que a oração do justo faz muito em seus efeitos. Dê um domingo de paz, um domingo suave, de alegria, um domingo de paz na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que possamos logo mais estarmos aqui numa celebração de louvor, adoração, palavra, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Até logo mais.